vós, porque vós não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. É impossível para a lei, mas para a graça é possível. Adora o nome de Jesus e fica firme na glória de Deus. Amado, depois que vê essa palavra, amado, eu reino em vida, como a Bíblia diz. Aqueles que estão em Cristo reinarão em vida. Você reina em vida com a santa e gloriosa palavra de Cristo. É como se você estivesse dormente para o pecado, morto, melhor morto. Como não? Você está morto, porque a Bíblia diz isso. Você pode se aproximar até a tentação sobre você, mas essa tentação não te domina mais. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça, você está morto para o pecado, porque Deus condenou o pecado. Ele não absorveu o pecado, ele condenou. Olha só. Condenou Deus na carne o pecado. A fim de quê? A fim, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Quantos acham que esta carne é você viver o lado pecaminoso da carne, embriaguez, bebedice, fornicação? Quantos pensavam que era isso? Mas essa palavra carne significa as obras da lei, que é o ministério carnal. Olha só o que diz, amor. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Sabe o que é cogitar, mano? É refletir. É pensar, imaginar, ter em mente. A tua mente não está mais fixada com nada da lei, amor. Porque aqueles que cogitam para as coisas da carne, ele vai pensar nas coisas da carne, mas eu e você já morremos para a lei. Nós não cogitamos, não nos refletimos, nós não pensamos mais nada da lei, porque nós morremos para ela. E o texto está dizendo: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o perdão da carne dá para morte. Lembra que a lei é o ministério da morte? A lei é o ministério da condenação? Vamos ler? 2 Coríntios, quem pode ler para mim? Lê algo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 8. Do 6 ao 8. Olha só, eu vou repetir quando os amados acham. Versículo 5 de Romanos 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, ou seja, pensam, tem em mente, imagina, reflete as coisas da carne, as coisas da lei. Mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o perdão da carne dá para a morte, mas o do Espírito, a vida e paz. Vamos lá, lê para nós aí 2 Coríntios 3, 6 a 8. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha aí, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha só a coisa tremenda. Nesse mesmo texto de Romanos 8 está falando de morte e de espírito, de carne e de espírito. Porque, amado, quando o santo apóstolo profeta Paulo fala sobre carne, ele está falando da lei. Ele está mostrando para aqueles que estão inclinados para as coisas da lei. Olha o 7. Por isso, olha só, quem cogita das coisas da carne, quem se inclina para as coisas da carne, cogita das coisas da carne, pensa, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o perdão da carne dá para a morte. A lei é o ministério da morte e da condenação, mas o do Espírito para a vida e paz. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Qual é a lei de Deus hoje? A lei de Deus hoje é o que o nosso amado
36. Deus nos habilitou para sermos ministros de um novo testamento. Esta é a lei divina. Ele habilita o homem para ser ministro de um novo testamento. Aí aqui está dizendo, por isso o pendor da carne, quem se inclina, quem pensa nas coisas da carne, que é a lei, amado, é inimizade contra Deus. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16. Quem pode ler? Leia para mim em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ler. 2. Isso. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16. Eu estou lendo aqui no versículo 7 de Romanos. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Leia aí, Efésios 2, 14 a 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha só, amado, está chamando a lei de inimizade. E quem cogita das coisas da carne, cogita das coisas da lei. E é inimizade contra Deus. Você que ama a lei, você que porta a lei, você que prega a lei, a antiga aliança, o texto está dizendo aqui que é inimizade contra Deus. O pendor, a inclinação para as coisas da carne é inimizade contra Deus. Porque era uma parede de separação. Cristo aboliu isso. Vamos lá. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne, olha só, que estão na lei, essa carne é lei, não podem agradar a Deus. Quem está fascinado com as coisas da lei, não pode agradar a Deus e pronto, acabou. Você quer agradar a Deus? Ame a nova aliança, porte somente a nova aliança, prega somente a nova aliança, defenda a nova aliança, confirma a nova aliança, fala como Paulo, por ação do apóstolo profeta Paulo. Deus levantou ele para a defesa e confirmação do Evangelho, e o Evangelho só está de Mateus e Apocalipse. Santa Calaba Súbia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quantos pensam que essa carne, quem está na prostituição, quem está na bebedice? Lógico que quem faz isso está perdido, né, mano? Com certeza. Mas aqueles também que se inclinam para as coisas da carne, essa carne aqui nesse contexto é a lei. É a lei. Vamos continuar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha aí, ó, carne e Espírito. Ou seja, a lei e o Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lembra, a ter o Espírito de Deus tem que ser resgatado da lei. Para receber o Espírito de adoção de filho, tem que ser resgatado da lei. Vamos continuar. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha mais um texto aqui falando de um pecado morto. Olha só, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amado, pecado, carne, lei, está tudo interligado, porque a lei é a força do pecado. 1 Coríntios 15, 56. A lei, onde não há lei, não há transgressão. Paulo falou isso em Romanos também. Que é impossível aqueles que estão na lei ser justificados diante de Deus. Só justificado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus